Primeiro a Reis, capítulo 1. Adonias declara-se rei. Quando o rei Davi já estava bem velho, cobriram-no de cobertores, mas ele não se aquecia. Por isso, os seus servos lhe propuseram: vamos procurar uma jovem virgem que sirva ao rei, nosso senhor, e cuide dele. Ela se deitará junto ao seu peito, a fim de aquecer o rei, nosso senhor. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem bonita e encontraram uma sunamita, chamada Abisag, e a levaram ao rei. A jovem era realmente bonita, cuidava do rei e lhe servia, mas o rei não teve relações sexuais com ela. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, ergueu-se dizendo: eu serei o rei. Ele providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. O seu pai nunca o havia contrariado, perguntando: por que você age assim? Adonias também era muito bonito e havia nascido logo depois de Absalão. Adonias fez acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e estes decidiram apoiá-lo. Contudo, o sacerdote Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, rei e guarda especial de Davi, não deram apoio a Adonias. Então, Adonias sacrificou ovelhas, bois e novilhos gordos, junto à pedra de Zoelete, próximo a En-Rogel. Convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os homens de Judá que eram oficiais do rei, mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda especial, nem Salomão, o seu irmão. Então Natã perguntou a Batseba, mãe de Salomão: você ainda não ouviu que Adonias, o filho de Agite, se tornou rei sem que o nosso senhor Davi ficasse sabendo? Agora vou dar a você um conselho para salvar a sua vida e a vida de Salomão, o seu filho. Apresente-se ao rei Davi e diga-lhe: ó rei, meu senhor, não jurastes a esta tua serva, prometendo: certamente Salomão, seu filho, me sucederá como rei e se assentará no meu trono? Por que foi então que Adonias se tornou rei? Enquanto você ainda estiver conversando com o rei, eu entrarei e confirmarei as suas palavras. Então Batseba foi até o quarto do rei, já bem idoso, no qual a sunamita Abisag cuidava dele. Batseba ajoelhou-se e prostrou-se diante do rei. O que você deseja? O rei perguntou. Ela respondeu: meu senhor, tu mesmo jurastes a esta tua serva, pelo Senhor, o teu Deus, certamente Salomão, seu filho, me sucederá como rei e se assentará no meu trono. Agora, porém, Adonias se tornou rei, sem que o rei, meu senhor, o soubesse. Ele sacrificou muitos bois, novilhos gordos e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei, o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, mas não convidou Salomão, o teu servo. Agora, ó rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhes anuncies quem sucederá ao rei, meu senhor, no trono. De outro modo, tão logo o rei, meu senhor, descanse com os seus antepassados, eu e Salomão, o meu filho, seremos tratados como traidores. Ela ainda conversava com o rei quando o profeta Natã chegou. Assim que informaram o rei de que o profeta Natã havia chegado, este entrou e prostrou-se com o rosto em terra diante do rei. Natã lhe disse: ó rei, meu senhor, por acaso declarastes que Adonias te sucederia como rei e que ele se assentaria no teu trono? Hoje ele foi sacrificar muitos bois, novilhos gordos e ovelhas,
convidou todos os filhos do rei, os comandantes do exército e o sacerdote Abiatar. Agora estão comendo e bebendo com ele e aclamando: Viva o rei Adonias! Ele, porém, não convidou a mim, que sou teu servo, nem o sacerdote Zadoque, nem Benaia, filho de Joiada, nem Salomão, teu servo. Seria isto algo que o rei, meu senhor, fez sem informar os teus servos? Quem sucederia ao rei, meu senhor, no trono? Salomão é proclamado rei. Então o rei Davi ordenou: chamem Batseba. Ela entrou na presença do rei e ficou em pé diante dele. O rei fez um juramento: tão certo como vive o Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades, certamente hoje executarei o que jurei pelo Senhor, o Deus de Israel. Salomão, o teu filho, me sucederá como rei e se assentará no trono no meu lugar. Então Batseba curvou-se com o rosto em terra e, prostrada diante do rei, disse: que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi ordenou: chamem os sacerdotes Zadoque, o profeta Natã e Beneia, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, este os instruiu: levem os sacrifícios do seu senhor com vocês. Ponham Salomão, o meu filho, sobre a minha mula e levem-no a Giom. Ali o sacerdote Zadoque e o profeta Natã o ungirão rei sobre Israel. Nesse momento, toquem a trombeta e gritem: viva o rei Salomão! Depois, acampem-no e ele virá assentar-se no meu trono e reinará no meu lugar. Eu o designei para ser o líder de Israel e Judá. Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: assim se fará, que o Senhor, o Deus do rei, meu senhor, o confirme. Como o Senhor esteve com o rei, meu senhor, assim esteja ele com Salomão, e torne o seu trono maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então o sacerdote Zadoque, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os pelititas fizeram Salomão montar na mula do rei Davi e o escoltaram até Giom. O sacerdote Zadoque pegou na tenda o jarro com óleo e ungiu Salomão. A seguir, tocaram a trombeta e todo o povo gritou: viva o rei Salomão! Todo o povo o acompanhou, tocando flautas e cheios de alegria. A celebração era tão grande que o chão tremia com o barulho. Adonias e todos os seus convidados ouviram isso quando estavam terminando o banquete. Ao ouvir o toque da trombeta, Joabe perguntou: o que significa esse barulho, esse alvoroço na cidade? Enquanto ele ainda falava, chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. Adonias lhe disse: entre, pois um homem digno como você deve trazer boas notícias. De modo algum, respondeu Jonatas a Adonias. O rei Davi, o nosso senhor, constituiu Salomão rei. O rei enviou com ele o sacerdote Zadoque, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os pelititas, e eles o fizeram montar na mula do rei. Depois, o sacerdote Zadoque e o profeta Natã ungiram o rei em Giom. De lá, eles saíram celebrando e a cidade estava alvoroçada. É esse o barulho que vocês ouvem. Além disso, Salomão já se assentou no trono real. Até mesmo os oficiais do rei foram cumprimentar o rei Davi, o nosso Senhor, dizendo: que o teu Deus torne o nome de Salomão mais famoso que o teu, e o trono dele maior que o teu. O rei prostrou-se na cama e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que permitiu que os meus olhos vissem hoje um sucessor no meu trono. Diante disso, todos os convidados de Adonias se levantaram tremendo de medo
e se dispersaram. Adonias, porém, com medo de Salomão, levantou-se e foi agarrar-se aos chifres do altar. Então informaram Salomão: Adonias está com medo do rei Salomão e está agarrado aos chifres do altar. Ele diz que hoje mesmo o rei Salomão jure que não matará este teu servo à espada. Salomão respondeu: se ele se mostrar confiável, não cairá nenhum só fio de cabelo da sua cabeça, mas se nele se descobrir alguma maldade, morrerá. Então o rei Salomão enviou alguns homens e eles o fizeram descer do altar. Adonias veio e se curvou diante do rei Salomão, que lhe disse: vá para a sua casa. 1 Reis, capítulo 2. Últimas instruções de Davi a Salomão. Quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções a Salomão, o seu filho: estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e haja como homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos caminhos dele e obedeça aos seus estatutos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim, você terá êxito em tudo o que fizer e aonde quer que for, de modo que o Senhor mantenha a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem da sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruia, me fez, o que fez com os 2 comandantes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amazá, filho de Jeter. Ele os matou, derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse em guerra, e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Proceda com a sabedoria que você tem, e não o deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. Seja, porém, bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade. Admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Abisalão. Lembre-se também de Simei, filho de Gerá, o benjamita, de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia em que fui a Manaim. Depois, porém, desceu ao meu encontro no Jordão, e eu lhe jurei pelo Senhor que não o mataria à espada. Contudo, agora não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar de ele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. Então, Davi descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 30 anos em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, o seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. O reinado de Salomão é consolidado. Adonias, o filho de Agite, foi a Batseba, mãe de Salomão. Ela lhe perguntou: você vem em paz? Sim, respondeu. Ele acrescentou: tenho algo a dizer. Fale, disse ela. Você sabe, disse Adonias, que o reino era meu. Todo Israel me via como rei. As circunstâncias, porém, mudaram, e o reino foi para o meu irmão, pois o Senhor o concedeu a ele. Agora quero fazer um pedido a você e peço que não o recuse. Ela disse: diga. Então ele prosseguiu: peça por favor ao rei Salomão que me dê a sunamita Abisag por mulher, pois ele não se recusará a atender você. Está bem, respondeu Batseba. Falarei com o rei em seu favor. Quando Batseba foi falar com o rei em favor de Adonias, Salomão levantou-se para recebê-la e inclinou-se diante dela.
Depois assentou-se no seu trono. Mandou que trouxessem um trono para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Tenho um pequeno pedido a fazer-lhe, disse ela. Peço que não o recuse. O rei respondeu: Faça o pedido, minha mãe. Não me recusarei a atender você. Então ela disse: Dê a Abisag, a sunamita, por mulher a Adonias, o seu irmão. O rei Salomão perguntou à sua mãe: Por que você pede somente a sunamita Abisag para Adonias? Peça logo o reino para ele, para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zeruia. Afinal, ele é o meu irmão mais velho. Então o rei Salomão jurou pelo Senhor: Que Deus me castigue com todo rigor, se isso que Adonias falou não lhe custar a própria vida. Agora, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu no trono de Davi, o meu pai, e fundou uma dinastia para mim conforme prometeu, hoje mesmo Adonias será morto. O rei Salomão deu ordem a Benaia, filho de Joiada, que ferisse e matasse Adonias. Ao sacerdote Abiatar, o rei ordenou: Vá para suas terras em Anatote, você merece morrer. Mas hoje eu não o matarei, pois você carregou a arca do soberano, o Senhor, diante de Davi, o meu pai, e partilhou de todas as aflições dele. Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio do Senhor, cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló a respeito da família de Eli. Quando a notícia chegou a Joabe, que havia conspirado com Adonias, ainda que não com Abisalão, ele fugiu para a tenda do Senhor e agarrou-se aos chifres do altar. Contaram ao rei Salomão que Joabe havia fugido para a tenda do Senhor e estava ao lado do altar. Então Salomão ordenou a Benaia, filho de Joiada: Vá matá-lo. Benaia entrou na tenda do Senhor e disse a Joabe: O rei ordena que saia. Não, respondeu: Vou morrer aqui. Benaia relatou ao rei a resposta de Joabe. Então o rei ordenou a Benaia: Faça o que ele diz, mate-o e sepulte-o. E assim você retirará de mim e da minha família a culpa do sangue inocente que Joabe derramou. O Senhor fará recair sobre a cabeça dele o sangue que derramou. Ele atacou 2 homens mais justos e melhores do que ele, sem o conhecimento do meu pai Davi, e os matou à espada. Os 2 homens eram Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amazá, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Que o sangue deles recaia sobre a cabeça de Joabe e sobre as dos seus descendentes para sempre. Que a paz do Senhor, porém, esteja para sempre sobre Davi, sobre os seus descendentes, sobre a sua dinastia e sobre o seu trono. Então Benaia, filho de Joiada, foi e matou Joabe. Ele foi sepultado na sua casa no campo. No lugar dele, o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, para o comando do exército, e designou o sacerdote Zadok no lugar de Abiatar. Depois, o rei mandou chamar Simei e lhe ordenou: Construa para você uma casa em Jerusalém. Você morrerá nela e não poderá ir a nenhum outro lugar. Esteja certo de que no dia em que sair e atravessar o vale do Cedron, você será morto. Será o responsável pela sua própria morte. Simei respondeu ao rei: A ordem do rei é boa, o servo fará conforme disse o rei meu senhor. Simei permaneceu em Jerusalém por muito tempo. Contudo, 3 anos depois, 2 escravos de Simei fugiram para a casa de Aquis, filho de Maacá, rei de Gate. Alguém contou a Simei: Os seus escravos estão em Gate. Então Simei selou um jumento e foi até Aquis, em Gate, procurar os escravos. De lá, Simei trouxe os escravos de volta. Quando Salomão foi informado de que Simei tinha ido de Jerusalém a Gate,
e de que havia voltado, mandou chamá-lo e lhe perguntou: Eu não o fiz jurar pelo Senhor e o adverti? No dia em que for a qualquer outro lugar, esteja certo de que você morrerá? E você me respondeu: Esta ordem é boa, obedecerei. Por que não manteve o juramento ao Senhor e não obedeceu à ordem que dei a você? O rei acrescentou: No seu coração você sabe todo o mal que fez a Davi, o meu pai. Agora o Senhor fez recair a sua maldade sobre a sua cabeça. O rei Salomão, porém, será abençoado, e o trono de Davi será estabelecido diante do Senhor para sempre. Então o rei deu a ordem a Benaia, filho de Joiada, e ele atacou Simei e o matou. Assim, o reino ficou bem estabelecido nas mãos de Salomão.